do mover da palavra da fé. É fruto de um mover que tocou o Brasil inteiro e que chegou às nações, né? E que revolucionou a vida de tantas pessoas e levantou tantos ministérios, tantos pastores, não só pessoas da Insegec, mas pessoas de outras igrejas que, ao ouvirem essa palavra revelada, foram totalmente transformadas. Mas eu quero falar rapidamente aqui, porque quero deixar mais tempo para meu marido, porque eu amo muito, então eu vou deixar mais tempo para ele. Mas eu queria falar sobre a unção que forma a identidade. Amém? O que é a unção? É uma capacitação sobrenatural vinda do Espírito Santo para nos dar uma habilidade, para nos dar uma graça de fazer coisas que no nosso natural nós não saberíamos fazer. A unção, ela capacita, a unção, ela ensina, a unção, ela transforma e a unção nos habilita. Separa, habilita, transforma e ensina. Não vou ensinar sobre essas 4 coisas aqui, mas quero dizer que em Atos 1:8, quando a palavra vem aos discípulos e diz: ficai em Jerusalém, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas, o quê? Ei, minha gente, fala mais forte aí para vocês acordarem. Diga comigo: testemunhas. Testemunhas. A unção, o poder do Espírito Santo não vem sobre nós para nos tornar melhores do que as pessoas, mas a unção, ela tem objetivos. A unção do Espírito, ela vem primeiro para nos separar. No Antigo Testamento, tudo que dizia até mesmo ao tabernáculo, vocês sabiam que até as bacias eram separadas? Todos os utensílios do templo eram separados, as colheres eram separadas, e era gravada uma inscrição dizendo: Santo ao Senhor, separado para uso exclusivo do Senhor. Isso fazia uma alusão daquilo que viria a ser lá na frente, nós como templos do Espírito Santo, que também devemos ser separados para Deus. Quem nos separa é o Espírito Santo. Separar no sentido de consagrar para que Deus use, consagrar para que Deus possa fazer o melhor uso daquele objeto, ou no caso de nós, depois daquela pessoa. Mas a unção também vem habilitar para fazer coisas que humanamente você não saberia fazer. Deus unge pessoas para propósitos específicos. Na Bíblia existia um homem chamado Bezaliel, que Deus deu a ele uma unção de artífice, uma unção de arquitetura, de desenho, uma unção peculiar para desenhar, para fazer as coisas do templo com habilidade sobrenatural. A unção de Deus leva você a fazer coisas que você não sabe fazer. A unção de Deus nos habilita. Quando eu digo não sabe fazer, no seu natural. Mas a unção também transforma. A unção de Deus também nos transforma. Transforma a nossa identidade. 1 Samuel 10:1-6. Saul foi ungido. E depois que ele foi ungido, assim que Samuel separou-se dele, mal deixou a casa, a Bíblia diz que o coração de Saul foi transformado no coração de outro homem. O coração de Saul foi transformado. É interessante como a unção nos transforma, nos muda por dentro. Quem é a unção? Diga comigo: o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus que traz Jesus real na nossa experiência. Não podemos nos esquecer disso jamais. Davi também foi ungido. E
Davi foi ungido como rei. Saul ainda era o rei. No entanto, havia desobedecido. E o profeta vai à casa de Jessé e ali chama os seus filhos. E nenhum deles que se apresentaram a princípio era o ungido de Deus. Você não tem mais filhos, Jessé? Pergunta o profeta. Tem um que cuida das ovelhas, mande-o chamar. Quando aquele menino chega, é interessante que quando Samuel olha para ele e diz, este é o homem, é ele. E aquele garoto é separado no meio dos seus irmãos, é separado, é habilitado para uma missão divina, para um propósito divino. Os dias se passaram, Davi não se tornou rei imediatamente, anos o separaram de se tornar rei, mas aquela unção que ele havia recebido, o capacitou, o habilitou a fazer coisas nesse trajeto, como enfrentar Golias, como passar a conviver no palácio com Saul, como passar a vencer adversidades, vencer a perseguição, que ele não sabia, ele só sabia cuidar de ovelha, e sabia matar os ursos, os leões, ele tinha aquela coragem que era natural, mas não aquela coragem de matar um gigante. Mas a unção vai nos levar a vencer gigantes, que talvez você nunca pensou em enfrentar. A unção muda a nossa identidade. Nascemos de novo, sim, mas para quê? Para ser testemunhas de Cristo na terra. Nascemos de novo para ser filhos. E o filho tem que ter a identidade do pai. Na sua identidade normal tem aí o nome da sua mãe e o nome do seu pai. Isso fala de origem. Mas na nossa identidade no céu, tem lá, se somos filhos de Deus também. E por que a igreja do nosso tempo não vive essa identidade? Porque não convive com a unção, porque não convive com o Espírito Santo, que é quem traz Jesus na nossa realidade, no nosso dia a dia. Como um simples pastor de ovelha poderia se tornar um rei? O propósito de Deus é soberano. E quando Ele encontra corações abertos para viver esse propósito, as coisas vão acontecendo naturalmente. E Davi foi sendo transformado, habilitado, mudado, ensinado, porque a unção é algo vivo que está dentro de nós. Davi não tinha o Espírito residente, mas nós temos o Espírito residente. Davi tinha visitações do Espírito Santo. Mas a igreja hoje não precisa de uma visitação aqui e ali. O Espírito mora dentro de nós, habita dentro de nós, e isso faz toda a diferença. É interessante assumirmos essa unção. O povo de Israel passou 40 anos andando em ciclos, sem achar a terra prometida. Não porque não tivessem orientação, mas por causa de murmuração e de tantas coisas, mas também por não assumir a identidade de conquista que Deus queria que eles tivessem. Quando Moisés manda olhar a terra, e Josué e Caleb voltam e dão um relatório diferente da terra. Foram 12 homens olhar a terra, só 2 tiveram uma visão espiritual correta da terra, da conquista. E o resto se via como gafanhotos, que se fosse para aquela terra seriam comidos, devorados como gafanhoto. E eu pergunto para você hoje, como você se vê? Como um conquistador, como um filho de Deus ou como um gafanhoto que o mundo vai lhe devorar, que a adversidade vai lhe devorar, ou que você vai ser facilmente tragado por qualquer coisa? Deus quer firmar a nossa identidade nele. A nossa identidade de conquista está em Cristo Jesus. No dia
que Josué e Calebe foram à terra, eles viram a mesma coisa que os outros, mas o relatório foi totalmente diferente dos outros. Os outros disseram: olha, nós somos como gafanhotos, nem adianta atacar isso aí, essa terra é totalmente impossível. Josué e Calebe não, eles disseram: sim, nós vamos vencer, nós vamos conquistar essa terra, e esses inimigos nós vamos comê-los como quem come um pão. Você já pensou que visão de força, que visão de autoridade eles tinham? Onde Deus lhe plantou? Em Pernambuco? Onde Deus lhe plantou? No Rio Grande do Norte? O que é Recife? É uma terra cheia de cananitas, uma terra cheia de jebuseus, de heveus. Estou parafraseando, comparando ao povo que possuía a terra. O que é o Rio Grande do Norte hoje? É uma terra que precisa de Jesus, sim ou não? Existem gigantes aqui em Pernambuco? Hein, minha gente, sim ou não? A idolatria é um gigante nesse estado? A imoralidade é um gigante nesse estado? Sim. Os complexos são gigantes. O complexo de inferioridade, a rejeição entranhada no povo, a rebelião entranhada, a paralisia da idolatria e a miséria que a idolatria deixou no nosso povo, cujos heróis é Lampião e Maria Bonita. Que tristeza, 2 assassinos. Mostram esses 2 assassinos miseráveis como os heróis. E os crentes tudo tira foto com o chapéu de Maria Bonita, com a espingarda de Lampião, quando vão para os passeios turísticos, achando lindo. Que lindo, aquilo ali é assassinato. Aquele casal matou mais do que tudo, em Serra Talhada, o mar de sangue que o bando de Lampião fez nesse Nordeste. Não foi brincadeira, coisa nenhuma. Nossos heróis não são Maria Bonita e nem é Lampião. Como também não é Cícero do Juazeiro, que é idolatrado. Como também não é Frei Damião. Como também não é as senhoras que são levantadas como ídolos por aí nas cidades pequenas. Vejam o que tem de maior em cada cidade de Pernambuco. Pode ter uma prefeitura desse tamanho, mas a igreja católica é imensa. Sim ou não? Às vezes é o maior prédio da cidade. Por quê? Porque a maioria das cidades surgiu ao redor das capelas. Surgiu ao redor das capelas e esses lugares se fortaleceram. E essas cidades foram fundadas com idolatria, com consagração à idolatria, e de geração em geração a miséria, a ignorância domina certas cidades. Mas eu quero dizer que Deus tem um povo no Nordeste que tem a tocha do avivamento e que andará na unção do Espírito para desmontar os tronos da idolatria e da feitiçaria no Nordeste do Brasil. E quem crê, diga amém. Diga: eu quero ser um desses. Que vai adiante. Como você se vê? Quem é você nessa história? Daqui a pouco você vai embora daqui. Não sei quando é que eu vou lhe ver de novo, espero lhe ver qualquer dia desses aí. Mas a unção de Deus vai estar sobre você. E é essa unção que forma a sua identidade, que faz você chegar lá em Condado como um guerreiro, como uma pessoa que tem desígnio. Você sabe o que é desígnio? Propósito. Como uma pessoa que tem uma missão. Como uma pessoa que está em casa amarela para arrebentar com os tronos de Satanás. É o tráfico de drogas? Mas Jesus é maior do que o tráfico de drogas. É a prostituição? Quero dizer que Jesus é maior do que a prostituição. É o ataque na geração, na depressão, na prostituição.
é o ataque sobre os jovens hoje, da automutilação, de todas essas desgraças que têm aprisionado a juventude. Jesus é maior. E a unção que está sobre você é uma unção que está lhe transformando, lhe ensinando e lhe capacitando para vencer esses demônios. A igreja não pode ser vítima. A igreja é missionária, a igreja é testemunha de Cristo na terra. A igreja está na terra para destruir as obras de Satanás. É por isso que Deus lhe plantou na sua cidade, no seu bairro, na sua família. Você é um gibor, ou seja, um guerreiro. Um guerreiro, uma pessoa que tem a unção de Deus. E é essa unção que vai mudar a tua identidade. Talvez na tua casa te ensinaram ou você absorveu a ideia errada que você vale menos do que um pano de chão. Mas se você nasceu de novo e a unção de Deus está em você, essa unção vai trabalhar dentro de você. E vai arrancar das raízes mais profundas da tua alma essa visão errada de que você não é. Essa visão errada de que você é inferior a todos, que você não pode pregar, que você não sabe fazer nada. Tudo isso é mentira do diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas existe uma verdade, e a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E ao chegar na sua cidade, ou no seu bairro, ou na sua família, chegue como um conquistador, como um visionário, e não como os 10 espias que disseram a Moisés: vamos correr daqui porque vão nos matar. Ah, porque a igreja é muito fraca. Ah, porque a igreja não tem isso, não tem aquilo. A igreja tem o poder mais explosivo do universo, que é o Espírito Santo de Deus. Esse é o poder mais explosivo do universo. Esse é o poder que vai quebrar as cadeias do funk, que vai quebrar as cadeias das drogas, que vai quebrar as cadeias do suicídio, porque nós não vamos só ficar assistindo gente morrer, jovem morrer. Não, é uma realidade, é disso para pior. E vamos ficar só assistindo? Só assistindo isso e nada fazendo? Não, é porque é assim mesmo, é a geração. Sim, é a geração, mas existe um povo nessa nação, nesse país, no estado de Pernambuco e na cidade onde você está, um povo que não vai se dobrar às obras do diabo e que vai fazer diferença. A unção vai fazer de vocês conquistadores. Olhar para as crianças com um olhar profético de vida e de esperança. Por isso eu declaro que vocês vão ser professores cheios do Espírito Santo. Pastora, não sei ensinar nada não, ensina a jogar bola. Enquanto você ensina a jogar bola, prepara um minutinho no meio daquele jogo e ora por aquelas crianças, e abençoe, e dá um beijo, e declara que Satanás não tem poder sobre elas. Todo mundo que passar no seu caminho tem que ser tocado pela unção que está sobre você. Porque você não está aqui só para fazer número. Você é uma testemunha. Você é um míssil contra o inferno, aonde você estiver. Pastor, eu sou lamício, estou me sentindo um grão de areia, pois a unção vai mudar a sua identidade. Não é para que você se sinta o máximo, nem esses astros gospel do que não pisam no chão, não é isso não, isso aí já é uma loucura, uma doideira isso aí é uma deturpação da verdade, não é isso, mas temos que assumir a força poderosa do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós para ser conquistadores. Pernambuco tem a unção do louvor e da adoração. Por que vocês acham que o carnaval é como é em Pernambuco? Porque é uma vocação que Deus deu ao nosso povo, a este povo, adorar. Aí Satanás roubou, desvirtuou e levou para a orgia, e levou para a prostituição.
Mas Deus há de levantar grupos de louvor poderosos e ungidos para tomar as ruas, para fazer adoração em praça, para fazer adoração em meio de rua, em sítio, em fazenda, e onde for, declarando o senhorio de Jesus. Eu declaro que o espírito de medo perde o poder sobre a vida de vocês hoje. O espírito de timidez há de deixar vocês. Eu era uma pessoa que eu não olhava para mais de 2 olhos na minha frente, com medo. E por que hoje eu perdi o medo dos olhos das pessoas? Porque Jesus me quebrou as cadeias que existiam no meu coração. E assim será com você também. Você vai falar e vai falar com autoridade. Vou falar o que, pastora? Abre a tua boca e o Espírito a encherá. As palavras de vida, as palavras de poder, porque é disso que a juventude precisa. A juventude precisa de Jesus. Você vai voltar para aquele seu colégio e ter uma postura diferente dentro daquela sua sala de aula, como quem está ali por um propósito eterno. Você não está na sala de aula que está por acaso. Tem gente ali que precisa ser tocado, que precisa de uma mensagem de vida, e você será o instrumento de Deus. Não tenha vergonha do evangelho. Se envergonhe de pecar, de pregar não. Se envergonhe de ser imoral, de pregar não. Se envergonhe de outras coisas, mas não se envergonhe de assumir a sua identidade de Cristo. Não se tornar aquela pessoa autoritária, horrorosa, que chega e acusa todo mundo, vai tudo para o inferno e aqui só eu sou santo. Não é isso não, mas é falar com a sabedoria do Espírito, com o amor de Deus aos corações. É chegar na tua família e orar. É declarar que a tua casa não vai ser destruída pelos espíritos familiares. Não interessa quantos divórcios já houve, você não vai casar para se separar. Você não vai casar para ter uma família desajustada. Não interessa quantos loucos já existiram ou existem na tua família. Por causa do sangue de Jesus, essa maldição está quebrada sobre você. A loucura não vai continuar, não vai ter continuidade por causa do sangue da aliança. Nasceu de novo, mudou de família, meu filho, tem um registro novo, tem um pai novo, você tem uma família no céu. Por isso o seu destino será diferente de toda a sua família. E aqueles que se abrirem para Deus também terão o mesmo destino. Mas você e a sua cidade têm um propósito de Deus envolvido. Você não está aqui à toa, mas porque Deus tem algo com você. Você pode ter 11 anos, 12 anos, 10, 15, 20, 40, 50, 70. E daí? Entenda o propósito de Deus para a sua vida e a sua vida muda imediatamente. O significado da vida é servir a Deus, é adorá-lo, é entender porque você está na terra. E é isso que eu desejo e oro para que aconteça ao saírem daqui, que sejam testemunhas vivas de Cristo Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em você, e quem crê nisso, dê o seu melhor amém. Amém. E aplauda Jesus que é bom, que é santo. Aleluia. Gênesis 30, 10, 11. Não, vou ler primeiro Crônicas 12, 8, 14. Dos Gaditas se passaram para Davi ao lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar o escudo e a lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão
tão ligeiros como as costas dos montes. Quem eram os gaditas? Os filhos de Gade, um dos filhos de Jacó, o 7º filho de Jacó. Gade nasceu debaixo de uma maldição, porque era filho de Zilpa, e sua mãe era idólatra. Porém, Moisés quebra essa maldição, como está lá em Deuteronômio 33:20. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço até o alto da cabeça. Essa expressão dilatar quer dizer expandir, crescer, aumentar de volume e ampliar. A tribo de Gade era uma tribo que tinha uma unção de conquista, que se uniu a Davi e que eram homens rápidos, adestrados para a guerra, e homens que tinham cara de leão. O leão, no reino animal, é considerado o rei dos animais devido à sua força, devido à sua autoridade sobre os outros predadores. Ele consegue consumir os outros. E esses homens tinham cara de leão. O que vocês acham? Um homem com cara de leão, imagina como é que ele era. Devia ser uma pessoa bem definida, né? Alguém que tinha uma expressão forte, mas os braços eram rápidos. Braços falam de obras, os braços para manejar o arco, o braço para manejar as armas, e os pés muito rápidos, como das corças. E eu quero declarar sobre vocês a unção da coragem, da ousadia dos leões, para não ter medo de Satanás, para não ter medo daquilo que aparecer para destruir vocês. Saibam que você já está com o maior, e o maior é Jesus de Nazaré. Recebam a unção da força, da autoridade, da ousadia, para implantar que está em Cristo Jesus, que essa identidade seja levantada em vocês, mas recebam também a agilidade nas mãos para manejar as armas, para manejar a palavra com rapidez, com avidez. Quais são as armas do crente? Diga o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo. É saber se mover nessas coisas, é saber se mover com essas armas. Use as armas que Deus lhe deu. 2 Coríntios 10:4 está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir os sofismas e todo conhecimento que se levanta contra Deus. Eu declaro que vocês vão ter a habilidade de destruir as ideologias que têm sido levantadas contra o conhecimento de Deus nesse tempo, seja na escola, seja na universidade. E esse papo de inclusão, não, meu filho, pecado é pecado. Quem quiser viver sua vida de pecado, viva. Nós não vamos jogar fora as pessoas, mas também não vamos abrir mão das convicções que nós temos. E essa coisa de dizer, o amor é livre. Amor é livre, o importante é que se amem. Que conversa é essa? Não, irmãos. O amor de Deus também é moral. Também é moral. E eu quero dizer que você vai ter essa compreensão para destruir sofismas e não absorver tudo que é ensino de ideologia sodomita, de ideologia gay, de aplaudir ou de achar que o mundo é assim mesmo e está tudo bem. Não, irmãos, o destino de sair é o inferno, mas nós não vamos para esse destino porque nós não vamos nos dobrar às ideologias de Satanás. E você vai sair daqui com essa unção de força e de coragem e de ousadia para manusear a palavra. Maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como obreiro
que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Isso é o que você tem que manejar bem, melhor do que qualquer coisa, do que seu celular, do que qualquer habilidade que você tiver. Maneje. Que as suas mãos sejam livres para fazer a obra de Deus. A obra de Deus para ajudar teus pastores, a obra de Deus para levantar coisas estratégicas na tua igreja, na tua família, na tua cidade. Deus vai dar ideias estratégicas para vocês destruir as obras de Satanás. E não é só pregando simplesmente assim numa igreja, pode ser de outras formas, pode ser numa célula, pode ser através de uma obra social, sim ou não? Sim. Vocês acham que as cidades de vocês precisam de obra social? Sim ou não? Mas onde estão os visionários que querem se envolver com isso? Nós vamos quebrar as cadeias de Satanás nas cidades, porque Deus há de levantar jovens, moças e rapazes que serão ousados e serão livres e terão a ligeireza das costas nos pés. Olha o que é ligeireza das costas nos pés. É não ser um povo, Deus falou, você fica, falou? Aonde foi? Eu nem vi. Tem gente que nem se você balançar, ele entende o que é que está acontecendo. Mas não é assim. Os seus pés vão ser rápidos. Faça assim nos pés, Sai do lugar. Rápidos para cumprir o propósito, rápidos para evangelizar, rápidos para fugir de Satanás, no sentido de fugir da prostituição. Não fique de conversa com ele, nem esperando saber o que ele vai fazer com você, não. Fuja. Se você sabe que é ele, saia da frente dele, porque a Bíblia diz, fugir da prostituição. E não fique conversando com ela, não, para saber o que é que ela vai fazer com você, que o fim é desgraça. Corra. Fuja do diabo, se sujeite a Deus e ele lhe exaltará. É isso o que a palavra diz. E por fim, olha, eu estou falando rápido, estou quase conseguindo chegar aqui onde eu quero. Essa habilidade vai nos fazer tocar esse estado de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, nessa unção de conquista. Mateus 9, 35. Oh, como amo esse versículo. Mateus 9, 35. Queria que, se pudesse projetar pelo menos esse. Vamos ler comigo? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando... O próximo, até o 38. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui nessa reunião, tem resposta para essa oração de Jesus. Aqui nessa reunião, essa oração de Jesus está sendo respondida, porque o Espírito Santo está levantando trabalhadores para a sua seara. Porque as nossas cidades, elas estão como ovelhas sem pastores. E eu declaro que Deus vai derramar misericórdia no nosso coração e levantar muitos, milhares de pastores nesse Nordeste tão amado e querido. E eu proclamo que o pastor Adilson e sua equipe serão maravilhosamente ajudados para levantar um centro de treinamento e de formação de pastores a partir de Recife. Vou dizer de novo. Deus vai levantar um centro de treinamento e de formação de pastores a partir
da Insegec de Recife. Recife tem várias universidades teológicas. Eu sei que não falta isso aqui, mas eu estou falando de um centro de treinamento na visão da conquista e da libertação, na visão de libertar esse Brasil das garras de Satanás. E para isso, ele precisará ser maravilhosamente ajudado. E no meio de vocês aqui, essa semente vai cair em algum coração que se levantará para ajudá-los maravilhosamente nisso, porque ninguém faz nada sozinho. Mas vamos ver agora, para concluir rapidamente, as cidades que estão gemendo, que estão chorando, que estão clamando por pastores, que estão clamando por pessoas que preguem o evangelho para elas, nesse estado de Pernambuco. Você tem aí, Del, para mim? Você consegue soltar para mim? Só me dá um sinal, se você conseguiu ou não a lista. Eu tenho ela aqui, mas eu não posso perder tempo. Então vamos lá, vamos ler. Quanto você acha aí? Tá bom? Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu queria a equipe de louvor aqui. E nós vamos fazer uma proclamação sobre o estado de Pernambuco agora, declarando um tempo de transformação, um tempo de conquista, que a unção de Deus venha sobre o estado de Pernambuco. Aleluia.